Fala, meus amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 11 de novembro. Estou fazendo aqui a análise de fechamento um pouco mais cedo, uma hora mais cedo, para ser mais exato aqui, 16h55. Tenho um compromisso ali por volta das 18 horas e estou adiantando aqui. E também tivemos um pregão aqui bem fraquinho, com a questão do feriado bancário nos Estados Unidos, volume aqui mais baixo, enfim, pregão sem muita, não mudou muita coisa em relação ao pregão de sexta-feira. Vou aproveitar para atender até os pedidos aqui de inscritos, não inscritos, que foram enviados aqui na sexta-feira, da análise de fechamento de sexta-feira. Comentar aqui a operação que a gente tem em aberto, Ibovespa, dólar, mini índice, Petrobras, Vale, ativos de destaque até o presente momento, né, com alta aqui de mais de 8% Cogna, com queda quase de 4% CSNA, enfim. Deixe seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão, agradeço demais e pode comentar aqui embaixo a respeito não só da análise, mas também solicitando análise de algum ativo para a próxima análise de fechamento do pregão. Vamos lá então, vamos começar aqui por falar em próxima análise de fechamento do pregão amanhã. Provavelmente eu não vou conseguir fazer análise de fechamento do pregão. Por quê? Porque eu tenho um evento com os clientes da W3 em uma palestra para ser feita lá à noite, no início da noite em Franca, e eu não vou estar aqui, provavelmente eu não vou conseguir fazer porque eu vou estar em deslocamento para Franca. Mas é isso, qualquer coisa eu aviso lá no meu perfil no Instagram também. Vamos aqui falar agora então do Ibovespa, primeiramente. O Ibovespa, no momento, uma leve alta de 0,12%, praticamente estável, pregão inteiro. Olha a diferença do tamanho desses candles aqui em comparação com esse candle aqui. Um candle com menor volatilidade, mas enfim, não fez nova mínima, algo bom. E o que seria melhor ainda é o Ibovespa gerar aqui um fechamento assim, ó, no pregão dessa terça-feira. Mas enfim, ainda sem muita, olhando pelo gráfico até de 120 minutos, ó, bem fraco, movimento de subida. Tecnicamente falando, o caminho mais provável seria fazer isso aqui, ter algo mais para baixo no índice. É o caminho mais provável. Por isso que teria que gerar algo mais relevante aqui. Poxa, Dalton, mas isso aqui parece até um harami, né? Um candle do pequeno, dentro ali um pouquinho dentro do corpo do candle anterior, um candle mais de definição. Expressão dessa máxima é um sinal de possível alta, mas o candle não tem uma representatividade tão grande, tá? Mas enfim, é um sinal de alta sim. Se superar a máxima, um sinal de quebra, né, de máxima descendente, se superar a máxima do pregão de hoje, localizada nesse momento em 128.095. Mas lembrando, Ibovespa segue dentro da tendência de baixa de curto prazo. Para mudar essa tendência, ele tem que superar essa máxima aqui, que está localizada em 131.319. A região de suporte mais relevante fica em 125.800 a 125.100. Amanhã, por volta das 8 horas, eu libero aqui o radar da semana, que eu gravei na sexta-feira, e fica fechado para membros, e na terça-feira eu costumo abrir aqui para todos vocês, quem não é membro ainda dentro do canal. Então amanhã às 8 vai ter um detalhe maior sobre a minha avaliação em relação ao Ibovespa para essa semana. Seguindo, para a gente falar aqui do mini índice, no gráfico de 60 minutos do mini índice, movimento de subida, que vem para baixo, mais um movimento de subida, tentando gerar um topo descendente, também não está caindo. Enfim, se abrir o pregão, eu já tinha comentado isso não vai mudar muito o que eu comentei na sexta-feira. Se abrir o pregão vindo para cima de um patamar que preferencialmente acima ali nos 129, 170, fica mais interessante para compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mais interessante para compra acima desse patamar. Por outro lado, se abre caindo, confirmando mais um topo aqui em cima dessa região, aí fica mais para buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, a favor da tendência do G60, a favor da tendência do gráfico diário, enfim, mais alinhado para baixo. No dólar, nós tivemos um dia aqui, estamos tendo um dia aqui de alta de 0,4% nesse momento, máxima ascendente, mínima também ascendente, temos aí um movimento de subida e a expectativa do dólar poder gerar aqui um movimento mais de correção no gráfico semanal, ficar mais lateral. E esse lateral significa o quê? O dólar podendo vir aqui testar a resistência e gerar um topo abaixo de um topo anterior. Essa seria a expectativa. Nesse momento, temos um movimento de subida, mas com sinais de fraqueza na subida. Por quê? Sombras superiores aqui nos candles. Gráfico de 60 minutos. Na PCB vem, já toma uma pancada, vai muito mais abaixo aqui. Mais outro movimento de baixo, invade bem a região aqui do último movimento. Para gerar um cenário apoiando mais compra,
esse movimento aqui de subir, no sinal de fundo e a confirmação, superação da máxima do que no anterior, geram a expectativa de trabalhar mais na compra de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Aqui está testando uma resistência, ó. Essa é um nível de resistência, é uma máxima desse topo, é um fechamento aqui maior desse gap aqui. Então a gente tem esse nível de resistência. Por outro lado, se abrir caindo, dá para continuar olhando para a venda? Dá, um topo descendente principalmente, porque já vai ficar muito próximo da zona de suporte, que é o gap do dia, região dos 757 até aqui a região dos 744. Então, 757 um ponto de suporte, 744 outro ponto de suporte para o dólar. Se realmente, ó, cortando isso aqui, que já está fazendo aqui, abre caindo, apoia um pouquinho mais trabalhar na ponta vendedora. Seguindo para a gente falar aqui das ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 0,36%, seguindo no seu movimento de alta, mais um candle de alta, mas sim, começando a perder um pouquinho de força, né? Você olhando aqui para a diferença da superação de máxima e até da evolução acima da máxima do pregão anterior, não foi muito longa, não foi tão grande assim. Lógico que está entre as médias e o pregão de hoje foi mais atípico, com um volume menor. Mas, de qualquer forma, o papel continua dentro do seu viés de alta, mesmo que seja ainda contra uma tendência de baixa, né? Pegando essa região aqui como ponto mais relevante, a gente tem esse movimento aqui. Então está próximo ali de superar esse patamar aqui dos 36,49. Tem que superar e se manter acima. Não adianta fazer assim, ó, porque o que acontece com certa frequência é supera, depois já gera uma pancada para baixo, invade a resistência, entra uma baita pressão vendedora, gera um sinal de baixa, o papel afunda. Então ficar atento para quem está comprado no ativo, de fechamento abaixo da média, gerando nova mínima da média móvel exponencial de 10 períodos, seria um sinal de saída, posição comprada. E por outro lado, sinalizações de alta aí para cima da região dos 36,50, essa região aqui, ó, 36,30, 36,50, pode até abrir assim, ó, caindo o próximo pregão e depois abrir aqui, romper essa máxima, seria uma alternativa de arriscar uma compra de pivô de alta, ficou aqui de forma lateral em cima dessa zona aqui de resistência, faz o pivô de alta, possibilidade de arriscar uma compra ou botar stop aqui para baixo dessa região do gráfico de 120 minutos. A Vale 3, queda hoje mais intensa de 2,84%, a ação quebrou aqui um fundo importante no gráfico, não só do gráfico diário, a região aqui dos R$ 59,15, como também do gráfico semanal. A ação vinha com esse zigue-zague ascendente, recuou bem, parou em cima de uma zona de suporte de um fundo anterior, de um topo anterior, junto com a média, gerou fundo ascendente e reverteu para baixo. A tendência, então, nesse momento, é a tendência de baixa de curto prazo na Vale 3, o que vai aumentando a probabilidade de buscar seus próximos níveis de suporte, nesse momento na faixa dos 57,35, depois passa ali pelos 56,08, então esses são os pontos aqui mais relevantes, na minha opinião, em termos de suporte para esta ação. Então, de maneira geral, opa, já vou entrar comprando Vale 3 aqui, cenário gráfico não apoia, traz um risco maior para a operação. Se for arriscar essa operação, colocaria menos capital. Ideal se fosse para arriscar a compra contra a tendência, mas dentro dessa zona de suporte aqui do gap, em conjunto com o fundo, enfim, vem aqui assim, ó, faz algo aqui, bate aqui e gera um sinal de alta para arriscar alguma compra no ativo. Depois disso eu vou falar aqui de Pomo 4, que é uma operação que a gente segue comprado, está andando até bem no pregão de hoje, aí alta de 1,5% praticamente. Seguimos aí dentro de uma posição comprada nesse ativo. Qualquer mudança de stop que eu venha fazer, eu aviso aí para vocês através do aplicativo DV Invest. Tem que estar lá dentro do aplicativo DV Invest para receber as notificações das operações que nós recomendamos, que eu recomendo, e também das atualizações, seja de encerramento de posição, seja de alteração de stop, de objetivo. Então é só estar lá dentro do aplicativo, seja por meio do seu celular iOS ou Android. COG-N3, ação de destaque de alta no pregão de hoje, alta de 8,82%, mas o cenário está muito ruim aqui, olhando para o gráfico diário, vários ativos, né? Eu terminei que eu não coloquei lá sequência de gráficos, eu cheguei a mostrar ontem na análise de oportunidades da semana, como o cenário de curto prazo em diversos ativos está bem lateral, bem difícil. Hoje eu passei por vários ativos novamente, já tinha feito esse final de semana, tentando rastrear ao máximo ali algumas oportunidades, mas está bem difícil mesmo, por conta dessa movimentação. E não é só movimentação, assim, ó, opa, aqui está o movimento, beleza. Mas a questão é
das sinalizações que são mais relevantes de perda de fundo, por exemplo, anterior, e já está vindo para reverter aqui para cima. Resumindo, aqui no caso da COG N3, para mim a tendência está indefinida no curto prazo e o que eu buscaria em relação a esse ativo em termos de swing trade seria sinais de alta já acima desse patamar aqui, ó, dessa região de topos anteriores, desse topo, desse topo, desse topo e desse topo. Ou seja, o mercado proporcionando sinalizações de alta acima pelo menos de R$1,50, fundo ascendente, pode ser no gráfico 120 minutos ou mesmo no gráfico diário. Por outro lado, se tivesse comprado após esse candle de alta aqui, eu deixaria meu stop aqui embaixo, que se perdesse esse patamar eu pularia fora de uma operação de swing trade nesse ativo. A CSNA3, queda hoje de 3,66%. O que ela faz aqui? Ela confirma a perda do fundo anterior, que tinha sido feita na sexta-feira. Então ela quebrou uma sequência aqui de alta, abriu aqui espaço para poder ter algo mais para baixo nesta ação. E proporcionando aqui uma projeção de baixa por conta dessa reversão desse fundo ascendente, a projeção de baixa fica aqui na casa dos 10,66, que vai começar a entrar numa região de suporte mais aqui para trás, de vários fundos anteriores do gráfico semanal, desde esse início aqui até esse patamar aqui. Então, seria o caminho mais provável para esse ativo em termos de curto prazo. Para abrir venda aqui, o stop teria que ficar preferencialmente acima desse fechamento do pregão de sexta-feira, para ter uma mínima proteção ali por alguma antigo fundo anterior, região de fundo anterior proporcionando algum nível de resistência para o ponto de stop. É legal que o stop numa venda fique acima pelo menos de um nível de resistência, e numa compra ele fica pelo menos abaixo de um nível de suporte. Então, ativo apontando mais para baixo, não vejo alternativa nesse momento de compra que se encaixe dentro da minha metodologia. O próximo ativo a ser falado já são os ativos que vocês solicitaram para análise de fechamento do pregão. Banco do Brasil segue fraco ainda, segue bem fraco aqui o movimento do ativo, abaixo da média, não vejo alternativa de compra por enquanto. Está no ponto de suporte interessante semanal, mas não tem o sinal ainda de força. O ideal é que tivesse alguma sinalização aqui de força, nem que seja pelo gráfico semanal aqui, aguardar um fechamento aqui para cima da média, seria algo mais positivo. Mas nesse momento, como ela na semana passada oscilou acima da máxima do que no anterior, tentando gerar um fundo ali, confirmar um fundo e volta e perde a mínima, a expectativa é de ter algo mais para baixo. E algo mais para baixo em Banco do Brasil, falando de curto prazo, a gente está falando aqui na faixa dos R$ 25,60, a região de suporte mais relevante. Com base nisso, é um dos pontos que eu ficaria de olho aí, se fosse arriscar alguma compra contra a tendência no ativo. Bate na região dos 25,60, gera alguma sinalização de alta para arriscar alguma compra, tentando pegar a mudança da tendência, uma retomada da tendência de alta, que para mim, para mudar essa tendência, teria que voltar para cima dos R$ 27,00, arredondando. Aqui a máxima é R$ 26,97, estou arredondando para R$ 27,00. Pets 3, nesse momento, apresentando aqui uma alta de 2,45%, mas deu uma deteriorada no cenário. Olha o gráfico semanal como é que está, ó. Lateralizou, por mais que tenha ido lá em cima, como voltou aqui para baixo, ficou tudo travado, indefinido. Olha só o semanal, como tá assim, ó. Quando se vê algo assim, o ideal é evitar a entrada num papel como esse. Ah, Dalton, mas eu já estou comprado. E aí, nesse caso, tem a alternativa. Qual seria a alternativa? Ah, vou deixar o meu stop abaixo desse fundo mais relevante. Ah, não, gerou um sinal de alta aqui, então vou colocar o stop abaixo da mínima desse candle aqui. A alternativa de posicionar algum stop, algum limite de perda nessa operação ou limite de ganhos, caso alguém esteja comprado há mais tempo nessa ação. Então, se tiver comprado há mais tempo, eu deixaria aqui abaixo dessa mínima desse fundo aqui, lá nos 4,65. Entraria comprando aqui esse sinal de alta? Não entraria comprando. E não consigo ver algo tão relevante nesse momento. Com o gráfico que tem aqui nesse momento, eu ficaria só de fora desta ação. Uzi Minas, queda de 2,88%, ou seja, o setor de siderurgia hoje desandou, o minério caiu quase 2% lá fora, 1,7%. Então a gente teve uma pressão maior vendedor em Vale, Uzi Minas, CSNA, enfim, ativos ligados ao minério. Tendência de baixa em Uzi Minas, já tinha gerado um pivôzinho de baixa lá na sexta-feira, está em cima de uma região aqui de suporte. Para mim não gera entrada, está dando um movimento de baixa, voltou para baixo da média, só fechou uma vez ali acima da média no gráfico semanal e na sequência já volta a fechar abaixo, ó.
Então, demonstrando fraqueza para a subida da Uzi Minas. Eu diria que a Uzi Minas é um dos um dos ativos mais fracos dentro do setor, seguido ali de CSNA. Então, ativo, nesse momento, dentro de um contexto que tem um risco maior para buscar a operação de compra. Mesmo que esteja no suporte, o risco vai ser um pouco maior de buscar uma entrada aqui de fundo ascendente nessa região atual, na faixa aí dos R$6, número redondo. O outro ativo para a gente falar, Velid 3, esse ativo está bem. Esse aqui está com um cenário gráfico bem interessante. Esse aqui eu vou pegar aqui o gráfico mensal desse papel. O gráfico mensal desse ativo alinhado para cima. Deixa eu só colocar aqui e ver se está certo a questão do ajuste. Tá. Gráfico mensal alinhado para cima, gerou um sinal de topo para cair lá no mês passado. Esse mês já reverteu, está subindo aqui na faixa de 10%. Tá dentro do contexto de alta. Semanal, deixa eu tirar essa linha daqui. Semanal também bem alinhado para cima, gerou um sinal de fundo ascendente, continua bem, um pivô de alta aqui. Então, ativo alinhado para cima. Esse cenário apoia o quê? A operação de compra. E aí, em relação a Velid para swing trade, entrar comprando aqui não seria a minha escolha. Eu ficaria atento nos próximos pregões, ou mesmo pelo gráfico 120 minutos, o ideal seria pelo gráfico diário, em acontecer algum processo de correção para buscar entrada nesse ativo. Tá? Buscar entrada, seja um processo assim, seja um processo aqui, mas que não vá muito para baixo como aconteceu esse aqui. Esse aqui seria o mais interessante acontecer. Ó. Movimento mais fraquinho de baixa, com sinal de alta ali mais em cima da média, apoiando mais, buscar uma compra nesse ativo. Se for arriscar a compra aqui, pensando no prazo maior, eu colocaria pouco capital. E pensando no prazo maior, eu deixaria o stop aqui abaixo da mínima desse grande candle de baixa, que vai ser uma região de fundo importante. Até no gráfico 120 minutos aqui dá para ver que é um fundo bem relevante para o ativo, que muda aí a tendência, principalmente no intraday, no gráfico diário, começa a perder força na tendência atual de curto prazo e voltar para baixo dessa mínima aqui, localizada nos 22 e 24. O outro ativo para a gente falar aqui é Brasil Foods, BRFS3, que na semana passada perdeu bastante força, gerou um topo em cima de um topo anterior, está em tendência de alta ainda. Traz um sinal de perda de força na tendência se voltar aqui para baixo, seria até algo semelhante a um topo duplo, mas para mim a perda total da força da tendência e reversão da tendência seria através da perda dos R$20,25. Ainda a expectativa maior, na minha opinião, é desse ativo voltar para os 27, 24. Só que esse sinal de baixa na semana passada gera ali um risco um pouquinho maior para compra. Quem está abrindo compra aqui, o stop está aqui nesse ponto, abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima. O ideal aqui seria essa ação dar algum indício mais forte de força compradora, como voltar ali para cima da média, para ir atuar após alguma tentativa de queda, bate na média, volta a subir, um candle de baixo e depois supera a máxima desse candle, alternativa de arriscar uma compra ou mesmo de um pivô de alta já acima da média, seria a alternativa de buscar compra novamente em Brasil Foods nessa expectativa de voltar lá para a região dos R$27,24. Porque aqui pelo gráfico diário, se a gente olhar isso aqui, ó, vê que aí vem em pé e oscila aqui embaixo, já não foi algo tão legal. Parou em cima do suporte, que é um fundo ali para trás, esse fundo aqui, essa região de fundo, então está num ponto importante. Se for arriscar compra, mesmo que seja na superação da máxima desta segunda-feira, stop abaixo da mínima da sexta-feira, ou seja, para a faixa dos 23,67. Até mesmo para quem está comprado. Olhando aqui agora para Prio 3, para a gente fechar aqui a análise de hoje, a Prio, tendência de baixa no gráfico diário, está clara a tendência de baixa, como está claro, porque as médias aqui alinhadas para baixo e o preço abaixo das médias. Então a tendência é de baixa. Isso não significa dizer, para quem não conhece tanto de análise técnica, não significa dizer que o ativo não possa subir. A tendência pode ser de baixa e o ativo está num processo, igual a Petrobras, está num processo de subida aqui, que pode reverter a tendência. Nesse caso aqui, a Prio 3 não está fazendo isso. Ainda está com a característica de movimento de baixa, inclusive, com máximas e mínimas descendentes no gráfico diário e também no gráfico semanal. Então, o ativo está alinhado para baixo, topos e fundos descendentes, sem uma expectativa de entrada ou de arriscar uma compra. A não ser que seja com, eu quero um perfil, sou de um perfil mais agressivo, vou entrar comprando aqui se gerar um sinal de alta, fez uma sequência aqui de máximas descendentes, quebrou essa sequência, vou entrar comprando, botar stop aqui, vou tentar pegar alguma reversão dessa tendência de baixo. Ela começa a dar um indício de mudança dessa tendência se voltar para cima ali na região em torno de R$41,56. Então isso aqui seria algo mais positivo de acontecer para buscar uma compra mais interessante nessa ação, até para cima dos 42 seria
o melhor cenário na minha avaliação, porque aqui para trás fica também uma região de R$ 42 de um fundo anterior. Aqui o preço também parou bem em cima, aqui já virou resistência, então o patamar que é mais importante aí, desde os R$ 41,50 a R$ 42 é a principal zona de desafio, na minha opinião, para Prio 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão, comente aqui embaixo, coloque aqui embaixo qual é o... Lembre-se de se inscrever também, né? E qual é o ativo que você quer que eu analise aí a partir da próxima análise de fechamento do pregão, seja ela amanhã ou na quarta-feira. Um grande abraço a todos vocês e até mais.